Pois é, legal você falar isso, porque na minha adolescência eu me apaixonei pelo rock. E a banda que as únicas bandas que tinham ou um negro ou alguém próximo eram as bandas menos conhecidas. A única banda na época que eu gostava que tinha um cara que pode não sei nem não sei se identifica como negro, enfim, mas é uma pessoa com características negras. Era uma banda de rock chamada Metallica que o guitarrista era o único, inclusive. O resto era todo mundo louro de olho azul. Assim. E aí O rock era, tem. né, era o único, assim. Aí de resto, aí quando eu conheci uma outra banda chamada Living Color, eu falei, caraca, que banda maravilhosa. Eu perguntava, por que essa banda não tem sucesso? Por que ela não tem sucesso? Aí eu parei para analisar, é óbvio por que ela não tem sucesso, né? Assim, ela faz um rock muito melhor do que todas as outras, inclusive, mas né, não vai ser aceita. Só tem negros na banda, então é óbvio que vai ter essa resistência, né? Enfim. Mas, Joyce, é contigo, filha. Aproveitando a fala da Camila e do Júlio, né, essa questão do se construir negro, eu reparo muito isso no colégio, e enquanto, né, mulher negra, eu fui um dia criança, menina, e eu reparei justamente isso que a Camila falou, né? As meninas, elas, hoje em dia, para ser muito sincera, eu fico muito orgulhosa da geração dos nossos alunos, né? Porque eu vejo as meninas muito mais, como vou dizer, empoderadas, corajosas para serem elas mesmas, porque na nossa época, a Daiane, Camila, se puderem, se quiserem desmentir, né? No meu caso, eu acho que era uma realidade bem nossa, da nossa geração, era muito difícil assumir o cabelo crespo, né? Porque as pessoas zoavam o cabelo. E tinha, eu lembro um funk que me marcou, que era o choveu, cabelo encolheu todinho. Era um desespero. Quando chovia, a gente saía com chapinha no cabelo, e as pessoas ficavam esperando o momento da chuva cair no cabelo para te zoar que teu cabelo estava ficando cheio, estava ficando crespo, e era uma vergonha, né? Então, assim, eu já tive alunas que também tinham dificuldades em se aceitarem como negras, se virem como negras, né? Eu tive uma aluna que foi um caso que me marcou bastante, que no início do ano ela mostrava, até falamos isso no grupo lá antes da aula aqui, que ela tinha uma certa dificuldade em me aceitar enquanto professora dela, enquanto autoridade, né? E eu consegui acompanhar a transição que essa menina passou ao longo do ano, né, em se construir, em se ver, se aceitar, porque ela foi mudando ao longo do ano. No início do ano ela usava o cabelo com um mega hair liso, e aí a gente trabalhando ao longo do ano, conversando, ela foi começando a ficar muito apegada a mim, ela começou a utilizar a trança, que a outra professora também falou aqui, né, e no final do ano ela estava usando black. Eu fiquei emocionada quando vi ela chegando de black no colégio, porque para ver a pessoa que ela era no início do ano e a pessoa que ela se tornou no final do ano, que foi no nono ano, né, que eu acho que é aquele momento que a gente tem esse estalo, né, e ela chegou uma vez a conversar comigo e eu acho engraçado como as histórias se repetem. Não é engraçado, na verdade é triste, né, mas as histórias se repetem, porque eu, enquanto aluna, eu sempre vi as minhas amigas, né, ficando adolescentes, crescendo e arrumando namorados, e o namorado para as meninas negras nunca chega tão rápido assim, né? E hoje em dia, né, já tendo uma certa leitura, pesquisa e tudo mais sobre isso, eu acabo aceitando que, infelizmente, a realidade da mulher negra no Brasil ainda é essa, né? Nós somos as últimas a casarem, as últimas a terem relacionamentos fixos, né? Relacionamentos sérios, até porque para aceitar a mulher negra na sociedade, tomá-la como esposa, é uma questão de peito, né? Porque é assim que as pessoas veem, né? Você tem que ter muito peito para assumir uma mulher negra, é mais fácil assumir uma mulher branca. E eu fico muito orgulhosa quando eu vejo as meninas já se entendendo como negras no ensino médio, né, principalmente que é o segmento que eu mais trabalho ultimamente, porque eu, enquanto adolescente, eu não tive esse discernimento, né, esse autoconhecimento. Isso veio para mim na época da faculdade, quando eu não tive professoras negras, mas eu tive amigas negras e eu comecei a observar um pouco mais, eu comecei a ler, e aí eu comecei a ver isso. Para a gente é muito importante, né, esse autoconhecimento para que a gente possa, inclusive, ter também a palavra e falar adiante, e falar a todos os cantos, né, e conseguir conscientizar e também esclarecer. Tá? Era isso que eu queria comentar, que era a fala da Camila. Muito obrigada.
Valeu. Lancaster, tu. Logo eu, gente. Ué, você que levantou a mão, queria falar aí, ó. Nossa, foi há tanto tempo, eu tinha cabelo ainda. Queridos, a gente está há quase 2 horas e meia com uma turma com 34 pessoas, numa aula, num horário, enfim, e a gente está aqui, né? E a gente está feliz, a gente está aqui alegre. Isso é renovador. Eu tenho muita coisa para falar, eu acho que todos os professores têm muita coisa para falar. Camila, quero ser seu amigo de infância. Pode? Como é que faz? Né? Puxa pra mais de 2 ano que vem, vem! Onde é que manda? Seu Instagram, seu WhatsApp, pelo amor de Deus. A gente entende a importância de uma coordenação que nos entenda. Porque se a gente levar determinada questão em determinada escola, vão falar, não, a gente precisa de Camilas, a gente precisa de Júlios, a gente precisa de, sabe, de Joyces, a gente precisa de Paulo, a gente precisa de Cássias no Fundamental 1, pelo amor de Deus, nos entregue alunos melhores. A gente precisa de vocês, alunos, Letícia, Bruno, Jonathan. A gente precisa de todos vocês para construir uma sociedade melhor, sabe? A gente poderia falar, trazer vários livros, citar vários pensadores. Não, a gente precisa de vocês, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de... enfim, a gente poderia ficar aqui falando sobre a questão negra por horas. Eu falo isso porque eu fiquei em outra unidade que me chamou para falar sobre essa questão. O Valentim estava lá, a gente ficou 4 horas falando sem parar, não foi, Valentim? 4 horas e falando, e se tivesse mais umas 2 ou 3 horas, a gente falaria de boa, e tinha muito mais questões. Sabe por quê? Vou voltar à frase que eu falei antes, a gente tem mais tempo de escravizado do que de livre. A gente precisa falar. A gente tem muito a falar. Escutem. Assim, então eu vou fazer o seguinte, tem muita coisa para falar, então eu vou falar uma coisa em específico. Eu vou falar algo da minha área, né? Alguém, eu não lembro agora quem, desculpa, eu não lembro. Alguém puxou um assunto sobre comédia, sobre falar sobre comédia, e isso é uma piada, isso não é para falar mal do aluno, não lembro. Foi você, mestre? Foi você, Paulo? Beleza. Então, Paulo, vou falar para você, para todos os professores, para todos os nossos alunos. Essas pessoas precisam estudar mais. Desculpa. A Grécia Antiga criou para a gente o teatro contemporâneo, o teatro, não contemporâneo, mas o teatro que a gente usa hoje, né? O tipo de teatro que é pautado no diálogo, isso eu falo com propriedade, tá? Meu lugar de fala, sempre quis ter um lugar de fala, tá? Meu lugar de fala. Então, desculpa, seja quem for, comediante, se você só sabe fazer comédia, depreciando alguém, sendo escroto com alguém, diminuindo alguém, vai estudar comédia, vai estudar teatro, vai estudar a história do teatro, vai estudar comédia grega, vai estudar N artistas, vai estudar ator, vai estudar uma galera incrível, embasada, fantástica. Tem que respirar às vezes. Fantástica, que sabe o que é criar comédia e levar uma plateia, e levar uma galera sem ter que depreciar um grupo que foi escravizado historicamente. Se você é um artista,
Se você é um artista, uma pessoa que a única forma que você sabe de ganhar a vida é escrotizando alguém, depreciando alguém, escrotizando a vida de alguém que já tem uma história de depreciação, volta para a escola de arte. E eu falo por isso porque eu sou formado em arte. Só aproveitando o teu link, é algo que também depois eu queria conversar aqui para a gente fazer um outro debate, né? Que essa semana, não sei se vocês viram, que o comediante, né? Como você disse, várias interrogações aí, mas o comediante Léo Lins, ele pegou uma foto de uma mulher gorda com a sua mulher, que na verdade, com seu namorado, que é na verdade uma mulher trans, botou na capa do Instagram dele, o Instagram dele caiu, inclusive, ele botou na capa do Instagram dele com a pergunta: isso te choca? Que bom, então vem assistir minha live. Foi isso. Assim, enfim, né? Vou repetir a frase. Se você só sabe fazer rir a partir da depreciação de alguém, vai estudar. Pois é. Enfim. Mas, Valentim, cara, você falou pouco hoje, bicho. Valentim tá mudo, gente. Né? Tá quietinho hoje, cara. Acho que eu tô exercitando um pouco mais a escuta, mas foi maravilhoso. Eu fiquei pensando, né? Me sinto, claro, muito dignificado pelo convite. Mas eu fiquei muito afim de ouvir a Daiane, que eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, a Joyce de algumas conversas, Camila, que eu não conhecia. Eu acho que é um exercício também que a gente precisa fazer, porque nós somos, sobretudo, silenciados o tempo inteiro. E a gente precisa praticar uma ideia, e aí é uma palavra que eu carrego, eu acho que nas considerações finais ela precisa existir, que é a palavra chamada empoderamento. A gente usa essa palavra de forma muito tosca e de forma muito errônea, ao meu ver. Né? Porque a gente fala que vai empoderar o outro, mas na verdade a gente quer o outro subserviente a nós, mesmo entre nós negros. Né? Então, quando a gente fala de empoderamento, é da voz de fato. É colocar aquela pessoa ali de fato, num pedestal sim. Porque nós fomos vilipendiados da nossa liberdade por mais de 300 anos. Nós somos vilipendiados dos espaços de poder, de decisão, de pensamento, de reflexão, da nossa capacidade crítica e analítica sendo respeitada desde o processo de emancipação em 1888. Então é muito importante que a gente aprenda também a empoderar uns aos outros e cobrar isso daqueles que estão no papel dos privilégios de cor. Eu não tenho problema nenhum em dizer que aqueles que são brancos têm privilégios, sim, e precisam ser cobrados sobre seus privilégios e assumir seus privilégios. Como eu tenho privilégios por ser homem numa sociedade profundamente machista. E que nem sempre eu consigo fazer esse exercício de admitir os meus privilégios. Mas eu venho lutando. Da mesma forma, quando a gente fala do racismo, a gente não pode ser só ouvido no momento em que nós estamos falando sobre racismo. Não sei se vocês acompanham a Daiane no Instagram. Está sempre falando de química, colocando coisas maneiríssimas. Eu estou quase gostando de química por causa disso. Quase. Né? Eu evito. Quando eu vejo que ela postou alguma coisa da área de química, eu evito ver, que eu estou com medo de começar a gostar de química, né, aos 32 anos de idade. Eu estou ficando um pouco preocupado com isso. Né, que química sempre foi uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Então, é privilegiar o trabalho, empoderar o trabalho dela. Empoderar a Joyce, seus trabalhos na área de literatura. Júlio, quando lançar lá o seu livro sobre o lote 15. É esse exercício que nós precisamos fazer. De entender que esses corpos que estiveram aqui falando, né, contando suas trajetórias maravilhosas, lindas e aplaudíveis, também tem algo além dessa trajetória marcada pelo racismo estrutural.
somos intelectuais dentro desse país. E precisamos também ser olhados como isso, como detentores e construtores e produtores de saber. Isso também tem uma importância estupenda. Conheço algumas pessoas, por exemplo, do teatro negro. Eu falo muito que a gente precisa, claro, ir ao teatro negro, porque esse é o nosso processo de empoderamento, e que eu acho maravilhoso também quando eu vou a peças com atores negros que não estão interpretando personagens negros numa origem, porque isso para o ator é uma caixa, é uma cápsula, coitados. Quando eu sou chamada para falar de negro, eu fico, às vezes, um pouco chateado, né? Até no sábado o Henrique vai lembrar, eu falei que eu tô um pouco cansado disso. Acho que a gente precisa ter esse processo de empoderamento ao outro sobre todos os assuntos, principalmente, obviamente, aquele no qual nós temos domínio. Obrigado, acho que eu me alonguei. Viu? Gastei tudo no final, Júlio. Não alongou nada, rapaz. É sempre uma aula. Na verdade, eu acho que é natural o cansaço de cada um de ter essa questão de falar, né, sobre o mesmo assunto. Só que aí ele se torna extremamente importante, como o próprio Lancaster falou, quando a gente faz um negócio desse, a gente tem alunos, tem outras pessoas aqui que não são só alunos, que vão ouvir sobre isso e no futuro vão poder, na hora que a gente estiver já exausto de repetir a mesma coisa, vai ter um aluno que vai chegar e vai falar, não, peraí, mas eu aprendi isso com ele e vai repetir, né? Então é legal isso demais. Daiane, cruzaram para você. Oi. Então, eu concordo com o Valentim. Hoje eu também fiz mais exercício de escutar a Camila, suas falas lindíssimas, Joyce também. A gente já estava numa discussão no grupo e eu fiquei mais lendo assim, porque eu adoro conversar com outras pessoas que me entendem, né? E principalmente nesse assunto, eu me sinto, assim, eu me sinto em casa, me sinto com a minha família, sabe? Com familiares, não somente com amigos. Então, fiquei muito feliz e estou aqui mais escutando. E sim, né, nós estamos cansados de falar sobre esse assunto. E quando eu entrei para a faculdade de Química, quando eu me formei, ou quando eu terminei o mestrado, eu achava que as coisas iriam melhorar, né? O Lancaster estava aí falando o tempo inteiro. Esse assunto é pesado, sim, é pesado. E a gente acha, numa inocência, né, de que as coisas vão melhorar, mas elas não melhoram, porque você vai tendo mais informação e você vai percebendo mais as coisas e as coisas não melhoram, né? Acho que fica cada vez mais escancarado na nossa cara. Então, eu percebi que eu era negra, na verdade, eu sempre soube desde criança, minha mãe é negra, né? Apesar de eu ter a pele clara, mas minha mãe é negra, então eu sempre soube que eu era negra e também sempre passei por aquelas falas meio, mas você não é negra, você é clarinha, você é morena isso, você é morena aquilo. Termos bem sexualizados, né, para uma pessoa de pele clara. E uma coisa que eu sempre me incomodei, o tal do moreno jambo é uma coisa que sempre me incomodou, porque jambo é rosa, né? Eu doei o Júlio, quando o Júlio me mandou o convite para essa aula, eu falei, desculpa, Júlio, eu me entendo como moreno, eu sou negro. Júlio, você me perdoe, eu não quis te ofender, te chamando de negro. O Júlio é um príncipe. Eu tô legal! Desculpa. Mas eu sempre soube, né? Apesar das falas, né? Mulata, morena isso, morena aquilo. E foi mais na faculdade quando eu realmente, acho que no município, eu tinha muitos colegas negros. Então, aquilo que a Camila falou, né? Quando você é da favela ou da comunidade, não existe essa discussão, né? Então, eu sempre fui da favela, eu sempre fui da comunidade. Acho que agora que a gente está falando mais, né? São tantas mortes de crianças negras que a gente está falando, são mortes de crianças negras, né? Então, são mães negras perdendo seus filhos negros de comunidade. Então, a gente está falando a cor, né, dessa estatística de quem está morrendo. Então, cada vez mais a gente
têm se assumido. Eu também trabalho no Estado, então cada vez mais eu tenho visto que os alunos também têm muito orgulho dessa geração que cada vez mais tem se assumido, apesar de ainda termos alguns alunos que não conseguem falar ou não conseguem ainda se enxergar como negros dentro da sociedade e que sofrem com todo o racismo estrutural que nós temos na nossa sociedade, né? Então, eu sempre soube. Eu só fui ter mais esclarecimento quando eu realmente tentei ascender cada vez mais socialmente. Então, eu sempre escutei. Minha mãe é diarista, então as patroas da minha mãe sempre falaram muitas coisas ruins para minha mãe, já falaram para mim. Já tive discussões, inclusive, com patroas da minha mãe que queriam me inferiorizar, me colocar para baixo, falaram para mim que eu não deveria querer entrar para a faculdade, que eu deveria trabalhar. Então, isso foi dito por uma das patroas da minha mãe para mim. E eu falei para ela, não, eu vou fazer faculdade porque é o que eu quero. Então, e minha mãe sempre me apoiou, né? Então, eu sempre soube que eu era minoria, eu sempre soube que eu era negra, e a minha luta era a luta da minha mãe, né? Uma mulher negra também criando sua filha sozinha. Então, eu sempre soube que eu era negra, e eu achei que fosse melhorar, mas quando a gente vai ascendendo e vai entrando cada vez mais em lugares com pessoas brancas, cada vez mais, é que você percebe que você é minoria da minoria da minoria naquele lugar, com aquela quantidade de pessoas brancas te olhando de uma forma que a gente conhece o olhar racista, a gente conhece a fala, né, racista. Então, eu sempre soube. Eu espero que mude, né? Como o Lancaster disse, esse assunto é pesado. Toda vez que eu falo, né, dessa forma, não tem como a gente não falar de uma forma diferente. Mas eu espero que mude. Ainda bem que tem Camilas, tem Joyce, tem Július, e tem o Netinho e Lancaster. Ainda bem que tem essas pessoas, porque... E a Cássia também, que está lá no primeiro, lá no início da educação, para nos ajudar aí a melhorar, né? A mudar a sociedade. A gente está aqui para isso. É isso. Enfim, só agradecer, né? Aproveitando que você falou de Cássia, a bola está contigo. Netinho, deixa a Cássia falar e tu encerra. Cassinha. Então, estão me ouvindo? Uhum. Estão me ouvindo ou não? Então, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite e dizer que eu aprendi muito aqui com vocês hoje, gente. Muito, muito, muito. Camila, acabei de te conhecer e já te amo. Vocês são maravilhosos. Aprendi muito com vocês. A vida é um aprendizado, né? Quando a gente acha que sabe um pouquinho, vem vocês mostrando que a gente precisa estudar mais e entender cada vez mais, né, essa questão que é tão forte, né? E eu tô me sentindo muito honrada de estar aqui fazendo parte disso. Júlio, muito obrigada, amigo, de verdade. E sobre a questão de quando eu descobri ser negra... Só isso aí. Uma coisa, antes de você falar, preciso caguetar Cássia, tá? Chamei Cássia mandou mensagem umas 3 vezes. Mas por que eu? Eu vou falar o quê? Não, mas eu falei... Vai que é sucesso. Gente... Ai, meu Deus. Ele tinha, né, que caguetar o amigo, mas tudo bem. Então, eu sempre entendi, né, que eu era negra, mas o dia que eu percebi que caiu a ficha foi um dia que eu tinha ido à igreja e pegaram o meu filho no colo e levaram para uma senhora e mostraram para ela. Aí ela assim, aqui, é o filho, né, e falou o nome do pai, aí falou, é o filho do Rafael, no caso. Aí viraram e falaram assim, aí eu falei, me dá ele. Aí a menina perguntou, quem é? Aí o cara falou assim, é a mãe dele. Quando falou, é a mãe dele, aí ela, mãe? Adotou? Porque meu filho é branco, gente. Né? Então, nesse momento, quando eu escutei adotou, eu respondi para ela, não, nasceu de mim, tem o meu sangue. A mãe é preta com orgulho. E ele vai conhecer
a mãe dele. Então, assim, naquele momento, quando eu ouvi ela falar assim, ué, é ela? E faz aquele olhar de nojo, sabe? Que eu repudio totalmente quando as pessoas olham pra gente e faz aquele olhar de nojo, ficha. A gente sabe que a gente é negro, né? A gente tem orgulho disso, mas a gente ainda se assusta quando aparece. Disseram que acreditaram que eu era babá, Henrique, com certeza. Então, quando olharam pra mim com aquela cara de tipo, você é a mãe da criança, tipo, fez aquela cara assim, você é a mãe, ah tá, aí virou, né? E o Arthur se jogando pro meu colo. Naquele momento ali, eu caiu a ficha de, opa, estão te vendo, né? Diferente, como não deveria, né? Por eu ser negra e ter um filho branco. Então, naquele momento ali, caiu a ficha, né? Então, assim, foi pesado, foi um momento. Já tiveram outras, mas essa, para mim, foi a mais forte, né? Pelo meu filho ser branco e acharem que eu podia ser babá ou podia ser qualquer coisa, Henrique. Até que tivessem sequestrando a criança, né? Mas nunca imaginariam que eu fosse a mãe dele, né? Então, nesse momento, caiu a ficha de que, opa, né? Meio que assustada. Mas foi um momento muito forte que vai ficar marcado para sempre, né? Então é isso, gente. Obrigada de verdade. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Neto, fala aí para tu fazer o encerramento, para tu encerrar aí as falas. Fala, Túlio. Bom, primeiro, assim, eu acho que eu nunca tinha, não tenho certeza, eu nunca tinha participado de uma live como essa, né? Me sinto em casa, né? E estar discutindo isso tudo com vocês aqui, como o Valentim falou, né? Você tem o exemplo, 42 anos também, tá, Lancaster? Tu não tá sozinho aí, não, tá? Tamo junto. Então, assim, queria muito mesmo agradecer a vocês. E, assim, eu não vou me alongar, né? Porque faltam 15 minutos aí para as 9, então, assim, eu só vou falar um pouquinho do que o Júlio perguntou em relação a quando eu me entendi como negro, eu sempre falo, né? Eu acho que eu me entendi como negro antes de nascer, porque eu fui criado, né? Como eu falei, minha família é muito numerosa, tem muitos primos, né? Muitos irmãos. Então, assim, meu pai, 60 anos de samba, né? Antes de falecer. E assim, então assim, sempre fui criado no samba e quando adolescente fui criado também dentro do charme. Então assim, a negritude sempre teve muito presente em mim, tá? Então, músico também, comecei a tocar MPB, samba muito muito novo. E hoje em dia o Júlio me obrigou a tocar rock aí com ele aí, entendeu? Mas tudo bem, show de bola. A gente toca assim mesmo, a gente gosta. Então assim, eu sempre fui muito inserido. Eu vim de uma família muito humilde. Aquela coisa, aquela história, aquela velha história, pouca comida, pouca grana e tal. Então, assim, eu ouvi o outro lado, né? Assim, para uma próxima resenha, eu falo um pouco mais sobre a minha vida na segurança pública, que também teve influência sobre isso. Mas o recado que eu quero deixar para vocês, meus amigos, foi uma coisa que um professor de história falou para mim uma vez, né? O Hélio dos Anjos, professor que eu tive. Toda vez que você tiver oportunidade, né? Toda vez que você tiver oportunidade de falar, fale. Se você puder se expressar, se expresse. Nunca deixe uma oportunidade passar em branco, tá? Pode ser dentro de uma mesa. Olha, muitas das vezes eu sei que você vai ter algum tipo de dificuldade. Não vai ser aceito, de repente você vai causar um mal-estar, mas não deixe de falar, tá? Olha só, se é piada de negro, sai de perto. Se é um ambiente, por exemplo, que o pessoal gosta desse tipo de coisa, mesmo sendo negro, não participe, né? Nunca dê voz, né, a esse racismo que o Lancaster falou. Aquele que eles falam que é velado, mas na verdade não é, que está todo dia na nossa cara. Toda vez que você puder combatê-lo, combata, né? E aí, quando você... toda vez que acontecer isso, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de falar qualquer tipo em relação a racismo perto de você, né? É o que eu penso. Se você puder, todo momento, né, se posicionar, por exemplo, não vou falar nomes, mas
Se você vê, por exemplo, que algum determinado momento de algum evento que aconteça, você só vê professores brancos, né? Você não vê professores negros, por que você não pergunta? Se você vê alguma coisa, se você vê uma reunião onde você tem tantas pessoas brancas e nenhum negro, por que você não pergunta? Então, eu sempre faço isso, tá? Sempre faço isso. Minha mãe, uma mulher negra, também me criou sozinha, pouco estudo, tá? Uma pessoa que eu tenho orgulho, mesmo assim com as dificuldades, foi instrutora, né? E assim, a veia do magistério já vem comigo, desde a minha mãe, também do meu padrasto, mas mesmo assim, um pouco estudo. Vocês, mulheres negras, vocês têm todo o meu respeito, Daiane, Camila, Cássia, né? Vocês, olha, eu infelizmente não tive uma filha, mas eu gostaria muito de ter tido, né? Agora não posso mais, para poder justamente conversar sobre isso. Daiana, você é uma guerreira, cara. Parabéns. A gente trabalhou junto, mas a gente nunca parou para conversar, não teve oportunidade. Camila também. Cássia, poxa, você tá num meio aí que, pô, eu também tenho todo desvalorizado também, que o pessoal acha que o pessoal de fundamental é aquele pessoal que não teve oportunidade de fazer faculdade, né? Ou seja, o pessoal do fundamental é aquele tiozão. Todo mundo consegue ser professor de fundamental, né? É só tomar conta de criança, não é isso, Cássia? Né? Mas, na verdade, não sabe o que é construir, na verdade, não sabe o que é formar. Então, devido aos dados que eu trouxe aqui, hoje, meus parabéns, mas justamente para vocês, mulheres negras, que vocês continuem fazendo a diferença. Né? Júlio, obrigado pelo convite. Rapaziada, o Lancaster, a gente também não teve a oportunidade de trocar ideia, né? Eu, assim, daqui, mais o Júlio, a Joyce e o Felipe Valentim, que eu tenho precisar, vai ter a necessidade de estar mais juntos aí, de levar esses assuntos mais adiante. Obrigado aí. Temos que marcar um dia para eu levar um bolo meu para a gente comer e comemorar. Opa, aí eu gostei pra caramba. Aí eu curti. Júlio já comeu do meu bolo. Não esquece da tia do Fundium. Não esquece da tia do Fundium. Não, eu conheço a rabanada. A rabanada é muito boa. Você comeu, Cássia? Eu escutei comida, eu quero. Ah, eu faço uma rabanada recheada com Nutella. Rabanada recheada com Nutella, que é de comer rezando. Fica à vontade, meu amigo. Qualquer coisa que vier daí, eu sei que é essa mesmo. Essa mesmo. Gente, só posso agradecer a vocês por terem aceitado, por ter ficado esse tempo todo, a galera também que ficou aí assistindo junto com a gente, participando e comentando aqui, falando as coisas maravilhosas. Obrigado. Mas eu acho que o que fica para a gente, e aí, se vocês quiserem falar essa parte, depois que eu falar, para poder complementar o que eu disser, fiquem à vontade, mas sim, Joyce, me iludi. Mas eu acho que o que fica é que, primeiro, ser professor é um desafio na sociedade que a gente vive. Ser professor negro, ser professor negra na sociedade que a gente vive é um desafio triplo, né? Vocês... O estudo de vocês, como o Pretinho já falou, tem que ser maior. Como a Joyce já falou para mim e já falou aqui também, tem que ser sempre bem arrumado, tem que sempre bem vestido, tem que trabalhar o triplo, tem que engolir o livro, que nem Júlio e Joyce. O Júlio, eu costumo dizer que ele parece uma enciclopédia, né? Porque a gente conversa com o Júlio e pergunta o negócio, ele fala a página, o ano, o autor, quem fez o comentário. É um negócio fora do comum, né? Eu vi o Júlio ser monitor e eu vi a Júlio chegando na unidade lendo um livro. O cara tá lendo o livro andando. Ele, só terminando aqui. O cara tava andando na rua, assim, né? Então eu percebo o desafio de todos, né? A falta de representatividade, como eu brinquei falando Brinquei não, mas falei da questão da novela, né? Daiane lembrou aí da Bruna Marquezine fazendo papel no Complexo do Alemão, né?
Bruna Marquezine, que é o padrão de toda mulher favelada, inclusive quando você olha para a Bruna Marquezine, você pensa logo nisso, né? E, pô, aí você vê o desafio que é, né? Sem representatividade, tendo que lutar contra o mundo e conseguir atingir tudo que vocês atingiram. Então, a mensagem que pelo menos eu recebo, e que eu acredito que ficou para todos, é que a luta continua, antes de mais nada, e que, bom, a valentia é fundamental, mas o apoio também eu acho que a gente encontra, né? E aí, se vocês quiserem complementar o que eu estou falando, fiquem à vontade. Perfeito, Júlio, foi perfeito. Enfim. Maravilhoso, cara. Gente, agradeço. Então, meu último tchau, então. Foi um prazer, né? Alguns eu não conhecia e é sempre muito maravilhoso. As pessoas que não me conhecem têm o hábito de me estranhar de imediato, mas quando eu começo a falar, as pessoas se apaixonam. Isso é muito comum, né? Mas porque a gente tem esse prazer em abraçar, né? Somos todos irmãos. Mas foi um prazerzão. A gente vai ter oportunidade de, fora daqui, em outros ambientes, de poder confraternizar. É importante, né? A gente se fortalece nos amigos, a gente cresce com vocês. E um grande beijo, tá? Muito obrigada. Eu também queria agradecer, gente, dar uma boa noite, agradecer muitíssimo ao Júlio pelo convite, né? Só o Júlio sabe o quanto eu sou criteriosa, quanto eu sou metódica com as coisas, e no começo eu realmente fiquei com bastante... Vocês estão me escutando? Não. Sim? No começo eu fiquei bastante, assim, insegura em relação ao assunto que a gente levantaria, né? Como seria feito... E o Júlio teve toda a paciência aí em organizar, em mediar, né, intermediar essa situação toda. E foi muito legal, né? Thiago Dornelas também já me chamou para falar algo relacionado a isso, mas não especificamente sobre preconceito lá no Sul, né? Eu sempre acho muito importante saber como falar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto delicado, é um assunto que mexe com as nossas vidas e, infelizmente... Né, o que alguns colegas já falaram, nós precisamos mudar a cabeça dos jovens, né, porque é só mudando a cabeça das pessoas que nós vamos conseguir essa mudança realmente no futuro, né? Então, queria muito agradecer, parabenizar a todos que ficaram até agora. Eu fico muito orgulhosa, muito feliz em ver que nós não tivemos baixas, né, nessa live, um número alto, né, de pessoas que saíram. Nós estamos praticamente com o mesmo número de pessoas presentes desde o início da live. E isso, para mim, foi emocionante. Eu fiquei muito emocionada durante a live em ver tanta gente. 28, Joyce, 28. Sim. Não, nós chegamos a um ápice de 40 e pouquinhos, 42, 43, mas olha, temos 32 até agora. E isso eu achei lindo demais. Lindo demais. Muito orgulhosa dos amigos que dividiram essa live. Muito feliz em ter o Júlio super engajado e super peito aberto. Ele falou, não, vai dar certo, vamos lá que vai dar certo. E a gente vai conseguir fazer dar certo. E eu falei, tá bom, então confio em você, então vamos lá. Cheia de medo, mas vamos lá, Júlio. Tá, gente? Muito obrigada, parabéns a todos por toda a jornada de vocês, viu? Obrigada. Enfim, gente, agradeço. E... perguntaram se vai ser disponibilizada a live. Vai. Como eu não sei, mas vai. Tá? A gente dá um jeito. Estão pedindo para a gente sorrir, querem bater foto. Querem, a Baldner quer tirar print. Pose. Meu cabelo tá horrível. De pé dela, direto de Curitiba. Aí, ó. Tô com pente aqui. Fala, Netinho. Hermes Pelo amor de Deus. Olha, no 3, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Foi. O Hermes apareceu do nada. Gente, brotou do chão. Pô, tô desde o início, rapaz. Tô desde o início aqui, pô. Tá desde o início. Tô desde o início. Tô desde o início, irmão. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Alunos, esquece os professores. Já falei demais com vocês. Esquece com vocês. Alunos, olha, de coração, essa geração tá bem melhor que a minha. Tá? Bem melhor. Ainda tem muito caminho, mas vocês
essa hora da noite, 3 horas ouvindo o professor falando, em pandemia, o mundo acabando, gente, e vocês estão aqui. Meus queridos, vocês são fora de série. Tá? Por vocês que a gente está aqui. Pode ter certeza. Tá? Transforme isso tudo que a gente falou numa redação do Enem incrível, sabe? Num papo na hora da cantina incrível, sabe? É material que a gente está dando para vocês assim, ó. Tá? Material bom, só de gente incrível. Amo vocês, alunos. Amo vocês, professores. Obrigado, Júlio. Tá? E eu não sou moreno, não, hein, Júlio? Eu sou negro. Gente!